Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vamos então entrar aqui no último tópico, né, da nossa disciplina, que é grafos, tá certo? É a última estrutura de dados que a gente vai considerar aqui, né, para a disciplina. E na aula de hoje eu vou apresentar alguns conceitos aí primordiais para tratar esse tipo de estrutura de dados, né? Começar com uma introdução, né, com para que serve esse tipo de estrutura, o que define esse tipo de estrutura, né, que na verdade não é só uma estrutura de dados, mas também são conceitos que vêm de uma robusta teoria matemática, né, que é a teoria dos grafos. Inclusive tem disciplinas aí de 60 a 120 horas dedicadas só ao estudo desse tipo é, de bom, de relações, né? Que grafo nada mais é do que relação entre elementos. Como que a gente representa, né, esse tipo de estrutura computacionalmente? Vou falar do que é uma árvore geradora mínima, né, de um grafo. Aproveitar que vocês estão com esse assunto fresco na cabeça, né, da aula passada que a gente falou de árvore. Depois a gente vai passar para o algoritmo de otimização de Dijkstra. Aqui tem um erro de digitação, né? O algoritmo de Prim, na verdade, é para detectar a árvore geradora mínima. E, finalmente, a gente vai conversar sobre como fazer busca e varredura em grafos, né? Com duas técnicas, né? Uma baseada em largura e outra baseada em profundidade. Tá certo? Então, vamos começar aqui. O que seria um grafo, né? Para que presta um grafo? Eu coloquei essa imagem aqui para vocês para a gente conversar a respeito, né, da ideia intuitiva do que é um grafo. Por exemplo, isso que vocês estão vendo aqui é o Twitter. Tá? Esse grafo aqui é o grafo do Twitter. Sendo que a coloração diz respeito à região que os usuários estão, né? Cada usuário aqui é uma bolinha. Tá bom? Cada usuário aqui está sendo representado por uma bolinha. O tamanho da bolinha diz respeito ao número de seguidores que esse usuário tem. Então, quanto maior a bolinha, maior é o número de seguidores. E essas linhas, né, esses fios, né, que conectam essas duas bolinhas aqui, são as relações entre usuários. Tá? Ou seja, se existe uma linha conectando dois pontos, né, quer dizer que um ponto é seguidor do outro. Tá? Então, esses dois pontos aqui que tem duas linhas, quer dizer que um segue o outro. Tudo bem? Sendo que a maioria dos pontos verdes aqui, né, são de residentes da América do Sul. Dos pontos... acho que isso aqui é um azul claro, né? São da África. Os vermelhos são da região da Ásia. E assim por diante. Tá? Bom, a gente tem aqui então uma representação gráfica, né, dos usuários do Twitter, ou de pelo menos de clusters do Twitter, que aqui tá apresentado só os mais importantes. E quais seriam as utilizações disso, né? Uma vez que a gente tem toda a rede, né, todas as relações anotadas computacionalmente, a gente consegue conduzir rotinas muito importantes. Por exemplo, detectar a disseminação de rumores, detectar cyberbullying e outros crimes virtuais cometidos nessa rede aqui, detectar quem são os responsáveis por esse tipo de cachorrada e coisa do tipo. Tá bom? Uma vez que a gente tem a estrutura de dados representada computacionalmente, a gente consegue definir algoritmos de detecção responsáveis por apresentar esse tipo de problema aí, né? Disseminação de fake news, cyberbullying. Inclusive, estruturas desse tipo foram muito utilizadas recentemente, né, para detectar e para prever, né, foco de contaminação do Covid-19. Tá certo? Tanto para isso quanto para detectar disseminação de informação falsa na rede. Tá certo? Então, tendo em vista aqui a importância dessa estrutura de dados, agora a gente vai
passar para suas definições básicas. Tá certo? Então, vamos lá. Para começo de conversa, o que é um grafo? Né? A nossa primeira definição aqui. Como eu falei para vocês, né, o grafo ele é uma estrutura matemática, certo? Definida por uma dupla entre um conjunto de vértices, que a gente chama de vértices, né, de elementos que a gente chama de vértices, e um conjunto que descreve a relação entre esses vértices. Ou seja, eu vou ter aqui um conjunto de elementos que eu vou representar, que nem os usuários do Twitter, e eu vou ter o conjunto de relacionamentos, tá? Que vão ser essas linhas aqui que a gente chama de arestas, ou de links, ou de conexões. Certo? Então, essas conexões, elas também vão ser duplas, contidas no produto vetorial dos vértices, tá bom? No quadrado dos vértices, certo? Então, cada aresta também vai ser uma dupla com dois vértices, e essa dupla vai representar uma ligação entre esses dois vértices, tá certo? E a gente denota, né, o grafo dessa forma aqui. A gente coloca, dá um nome para o grafo, né, a variável, por exemplo, o grafo G vai ser igual ao conjunto, né, a dupla V e E. Certo? Tem livro que não usa esse igual aqui, tá? Principalmente textos mais matemáticos não utilizam esse igualzinho aqui. Mas em textos mais da área da computação, o pessoal tem costume de usar, né, para representar de fato o G como sendo uma dupla de conjuntos aí. Tá certo? Bom, e aqui eu deixei uma observação na qual a gente que destaca, né, que muitas vezes, né, principalmente no âmbito teórico, a gente pode considerar esse conjunto de vértices e também o conjunto de arestas como sendo infinitos. Tá? Tem aí sub-áreas da matemática que estudam esses relacionamentos de vértices infinitos. Só que nos nossos trabalhos aqui, né, principalmente porque a gente está mexendo com computação, a gente vai considerar que o grafo seja extremamente finito, tá bom? Tenha poucos elementos. Por isso eu coloquei aqui, né, que todos os nossos conjuntos V de vértices vão ser representados, né, por N vértices, né, V1, V2 até Vn. E como o V é finito, consequentemente, o conjunto de arestas também tem que ser finito, tá? Porque ele está contido no produtório desses dois conjuntos de vértices. Tá certo? Então, a gente define o conjunto de vértices como sendo um conjunto finito e, por consequência, a gente tem que o conjunto de arestas também tem que ser finita. Certo? Agora, para a segunda definição, a definição de grafo dirigido, né, ou grafo orientado, muitas vezes vocês encontram, que é o seguinte: esse conjunto de arestas pode ser definido por duplas que são ou não pares ordenados. O que isso quer dizer? Quando o grafo não é dirigido, quando ele não é direcionado, o conjunto de arestas, vamos supor, tem o vértice U e V, uma aresta que liga os vértices U e V. Essa dupla aqui está no conjunto de arestas. Então, existe a aresta que liga o U e o V. A gente falar que essa dupla não é um par ordenado, quer dizer que tanto faz se tiver o U e o V, né, a dupla U e V, e a dupla V e U. Tá? Porque as duas representam a mesma conexão no grafo, a mesma aresta no grafo. Ok? Elas são equivalentes. É isso que quer dizer que essa dupla aqui não é um par ordenado. Agora, quando o grafo é direcionado, é dirigido, ou ainda orientado, então a aresta UV é diferente da aresta VU. Tá bom? Nesses casos aqui, são os famosos casos de grafos que são representados com setinha. Tá certo? Que é exatamente isso que a gente vai falar agora. Por exemplo, vamos passar para a representação gráfica dessas estruturas, né? Então aqui a gente vai ter um grafo G, definido pela dupla de vértices, conjunto de vértices V, conjunto de arestas Z.
Aqui a gente vai falar que o conjunto de vértices é V1, V2, V3, V4. E o conjunto de arestas vai ser... bom, tinha um errinho de digitação aqui, né, no conjunto de arestas, mas eu já arrumei. Então, só voltando aqui a ideia da representação gráfica. Nesse grafo G que a gente está tentando representar, a gente vai ter como vértice V1, V2, V3, V4. Então, V1, V2, V3, V4. E a gente vai ter como conjunto de arestas V1, V2. E, de fato, a aresta está aqui, V1, V2. V2, V4. De fato, V2, V4. V3, V4. Está aqui, V3, V4. E V1, V3. Está aqui, V1, V3. Ok? Então, essa é a forma mais comum de se representar grafos, tá? É a forma mais habitual aí. A gente tem o conjunto de vértices e as suas relações. Ok? E esse daqui, então, é o grafo G. Beleza? Então, no caso do grafo ser dirigido, como eu falei para vocês, as arestas fazem diferença, né? A orientação das arestas. Vocês reparem que aqui a gente não tanto faz. V3, V4, V4, V3 está representando só esse risco aqui. Agora, no caso dos grafos dirigidos, onde o vértice começa e onde o vértice termina faz diferença. Ou melhor, onde a aresta começa e a aresta termina faz diferença. Então, temos aqui um vértice G com 4 quer dizer, o grafo G, cujo conjunto de vértices é V com 4 elementos, V1, V2, V3, V4, e as relações desses vértices estão dadas através de E aqui no seguinte sentido. Tem que ter uma aresta de V1 para V2, V1 para V2, tem que ter uma aresta de V4 para V2, então V4 para V2, tem que ter uma aresta de V3 para V1, então V3 para V1, e outra de V3 para V4. Tá? Vocês reparem que nesse caso aqui a gente tem umas setinhas, né, representando a aresta. Porque as arestas têm orientação, né? Faz diferença o vértice que ela começa e o vértice que ela termina. Ok? Então, aqui a gente tem a representação de um grafo dirigido. E aqui outra definição, né, muito importante para grafo, muito utilizado para grafo, que é a definição de caminhos. Suponha que a gente tenha um grafo G de V e E, cujo conjunto de vértices é formado por N elementos. E vamos considerar essa sequência, né? Com M de Maria, elementos de V. A gente não sabe quais são. Vocês reparem que eu coloquei aqui I1, I2 e M representando, né? O primeiro índice, o segundo índice, o enésimo índice. Mas eu não sei quem são. Tá? Pode ser quaisquer vértices daqui. Inclusive repetidos. Uma sequência de M vértices de V, tais que a aresta V e K mais 1, existe em E. Então, qual que é a única questão aqui com essa sequência, né? A única restrição. De VI1 para VI2 tem que existir uma aresta. De VI2 para VI3 tem que existir outra aresta e assim por diante. Tá? É bem parecido com a definição de caminho que a gente tinha em árvore, né? Então é o seguinte, disse que S é um caminho em G, né, se isso daqui acontecer, e se todos os vértices, né, todos os pontos aqui forem diferentes, com exceção dos vértices das pontas, que tem que ser iguais, a gente fala que S é um caminho fechado, ou um ciclo em G. Tá bom? E eu deixei aqui como observação que, no caso do grafo ser direcionado, pode-se utilizar a nomenclatura cadeia para se referir a caminhos. Tá bom? Pode ser que vocês encontrem aí nas literaturas. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Deixa eu dar um zoom out aqui para facilitar. A gente tem aqui um exemplo do que é um caminho. Vamos supor que tudo isso daqui seja o mesmo grafo. Tá bom? Esse caminho verde aqui, essas ligações e vértices coloridos em verde, né? Por exemplo, o A, depois o E, depois o F, e depois o I, depois o K. Isso aqui é um caminho. Tá? Por quê? Porque existe uma ligação entre A e E, existe uma ligação entre E e F, existe uma ligação entre F e I, e existe uma ligação entre I e K. Ok? Então, esses 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui
formam um caminho no grafo. Belezinha? E esse caminho destacado em verde aqui, em vermelho, desculpem, ele forma um ciclo no grafo G. Tá bom? Por quê? Porque todos os pontos são diferentes, com exceção do primeiro e o último. Então, esse caminho começa e termina no mesmo ponto, e os elementos internos da sequência não são iguais, são diferentes, inclusive dos indivíduos dos vértices das extremidades. Então, é aquela história, começa e termina no mesmo ponto, é um ciclo. Se são vértices quaisquer, é um caminho. Tá bom? Se eles não fecham no mesmo ponto, ou se tem repetições, ou se não termina no mesmo ponto que começou, não é um caminho fechado, não é um ciclo. Tá bom? Então essa é a diferença aqui de ciclo e de caminhos. E aqui tem outra definição de conexidade. Vamos supor um grafo que não seja direcionado. A gente vai falar que esse grafo é conexo se existe um caminho nele ligando todos os pares de vértices dele. Aqui tem um exemplo. Suponha esse grafo aqui. Esse grafo aqui é um grafo conexo. Por quê? Porque todos os pontos dele estão sendo ligados por algum caminho. Vamos supor, vamos pegar aqui o A e o G. Existe um caminho ligando os dois? Existe, né? O A para o C para o E e o E para o G é um caminho. Então, existe. Vamos pensar agora o B e o F. Dá para chegar no F a partir do B? Vamos ver. Do B para o C existe, do C para o E existe, do E para o F existe. Então, e se vocês pegarem quaisquer dois vértices aqui, vocês vão descobrir que sempre vai ter um caminho ligando os dois. Tá? Agora, o que acontece quando o grafo não é conexo? Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem um exemplo de grafo não conexo. Por quê? Existe um caminho entre B e H, por exemplo? Não tem como, né? Eu sair de B e chegar em H. Quando esse tipo de coisa acontece, né? A gente fala que o grafo não é conexo. Tá? Ou que ele tem várias componentes conexas, né? Sendo essa interna aqui uma e a externa outra. Tá bom? A gente vai ver que claramente a gente consegue separar o grafo em várias componentes, né? Em vários grupos de vértices que estão interligados entre si, mas que não se comunicam entre as componentes, né? Por exemplo, o H, o G e o I nunca vão se comunicar com o B, com o C, com o D, com o E, com o F e com o A. Tudo bem? Então, isso aqui é um grafo não conexo. Dá pra gente fazer alguma coisa parecida com um grafo direcionado. Tudo bem? E eu deixei uma observação aqui que com um grafo direcionado o buraco é um pouco mais embaixo. Tá bom? Porque existem diferentes classes de conexidade no caso de grafo direcionado, né? De grafo orientado. A gente tem grafos fracamente conexos, grafos fortemente conexos, tá? E grafos não conexos. Aqui para a disciplina, será suficiente a gente considerar que um grafo dirigido é conexo se o grafo obtido a partir da desconsideração das orientações das arestas for conexo. Tá? Então, eu tenho um grafo direcionado, eu vou ignorar a direção das arestas dele, tá? Vou supor que são arestas que não têm direção, e eu vou supor que esse grafo seja esse grafo sem as direções. Se ele for conexo, então o direcionado também é conexo. Tá certo? Isso daqui é um arredondamento meio muito forte, tá? Mas para a disciplina aqui vai ser mais do que suficiente. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Vamos supor esse grafo aqui. Vocês reparem que ele é dirigido, né? Porque tem as setinhas. E aí eu lhes pergunto, ele é conexo? Bom, o que a gente precisa fazer para decidir se ele é conexo ou não? A gente vem aqui e analisa a sua versão desconsiderando as orientações das suas arestas. Como esse grafo aqui é conexo, então o orientado também é. Beleza? Então é isso daí.
E finalmente, a gente chega nesse assunto aqui, que vocês, como eu falei no começo da aula, tá fresco na cabeça de vocês, que é o assunto de árvores. Tudo bem? A gente também consegue definir uma árvore a partir de um grafo. É claro que essa definição aqui, né, de forma sintática, né, de forma abstrata, não é a mesma coisa que as estruturas de dados árvores que a gente vem lidando. Tá bom? Não, as definições não são equivalentes. Mas são bem parecidas, viu? O resultado dessas definições é bem parecido. Que é o seguinte, se G é um grafo conexo sem ciclos, então ele é uma árvore. Ou seja, se eu tiver um grafo que tem uma componente só, tá? Que ele não é que nem esse aqui, que tem duas. E se ele não tiver ciclo, né? Se ele não tiver, por exemplo, esse tipo de coisa aqui, né? Esses caminhos fechados, então ele é uma árvore. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Esse grafo aqui, ele é uma árvore. Vocês reparem que até dá, né, pra gente pegar, vamos supor, pega o A mesmo, né, e coloca ele como sendo raiz, e aí você vai passando os filhos dele, B, C, D, E. Isso aqui vai virar uma espécie de árvore zigue-zague até, né, parecida com a árvore zigue-zague, né, porque nesse caso aqui vocês reparem que não existe filho à esquerda, filho à direita, esse tipo de coisa, né. Se a gente for fazer uma associação, é mais justo, né, fazer a associação da definição geral de árvore, né? Aquela primeira definição que a gente conversou na aula passada, né? Não a definição de árvore binária ou orientada. Tá certo? Então, nesse segundo caso aqui, por mais, né, que cada vértice está ligado com só mais um vértice, isso aqui não é uma árvore, né? Porque vocês reparem que isso aqui é um caminho fechado. Vamos supor, começando em qualquer vértice e terminando nele mesmo. Por exemplo, do B, passando por todos os outros vértices até chegar no B de novo, isso aqui é um caminho fechado. É um ciclo. Tá? Então isso daqui não é uma árvore. Belezinha? Então vocês estão vendo que a gente também consegue definir árvore a partir de grafo. E para finalizar essa primeira parte de definições aqui, eu vou deixar a definição de grafo ponderado. O que é um grafo ponderado? Grafo ponderado, ele não vai ser mais uma dupla só de vértices e arestas. A gente vai ter também uma função peso que associa pesos, né? Para cada aresta, ela associa um peso. Então, para cada aresta do grafo agora, eu vou ter um número associado, que vai ser o peso dessa aresta. E o grafo, ele não é mais definido só pelo conjunto de vértices de arestas, ele também vai precisar dessa função. Ok? Então, agora o grafo ele virou uma tripla, né, de conjunto de vértices, arestas e o peso dessas arestas. Então, por exemplo, aqui, além da gente ter, né, o grafo e as arestas direcionadas, né, que nesse caso aqui é um grafo dirigido, a gente vai ter também o peso dessas arestas. Tá certo? Então a gente consegue, por exemplo, saber quanto que custa, né, o quanto que pesa sair de A e chegar em B. Pesa 6. Ok? Então é isso que é um grafo ponderado ou um grafo pesado. Tá bom? Então, praticamente eu apresentei para vocês as definições mais importantes aí para a gente definir as estruturas de dados de grafos. E agora o que nos resta é ver como que a gente representaria computacionalmente essas estruturas, tá? Tem formas, claro, de representar essas estruturas com programação orientada a objeto, com ponteiros, enfim, com listas. Eu vou passar aqui as formas um pouco mais simplificadas, né, tendo em vista que esse tópico da disciplina tem muito conteúdo, né? Tem bastante coisa para ser visto. Então eu vou deixar a questão da programação orientada a objeto um pouco de lado e a gente vai focar nas representações computacionais mais simples dessa estrutura. Tá certo? Então a primeira aqui, e mais conhecida, é a matriz de adjacência. Ela é especializada na representação computacional de grafos não pesados. Tá? De grafos não pesados. E a definição dela é a seguinte: se G, né, G igual a VE,
é um grafo não ponderado de n vértices, então sua matriz de adjacência é definida como sendo uma matriz A, cujas coordenadas são A e J, com I e J variando de 1 até N, tal que cada A e J vai ser 1 se a aresta de VI para VJ existe. Lembrando que se o grafo não for dirigido, tanto faz VI, de VI para VJ como de VJ para VI, mas se o grafo for dirigido faz diferença. E 0 no caso contrário, se a aresta não existir. Então aqui a gente tem um exemplo. Vamos supor, tem o grafo ABCD, e aí a gente vai construir a matriz de adjacência desse grafo. Bom, existe uma aresta saindo de A e chegando em A? Não. Não tem. A aresta que sai de A e chega em A tinha que ser um negócio desse daqui, né? Uma voltinha, que a gente chama de loop. Então não tem. Então a gente coloca aqui 0. E uma aresta saindo de A e chegando em B? Tem? Tem, ó. Tem essa daqui. Então a gente vai lá e coloca 1. Tem uma aresta que sai de A e chega em C? Não, não tem. Né? Tá 0 aqui. Então, se você vir aqui no grafo, vai ver que também não tem. Né? Tinha que ter um risco saindo de A e chegando em C. Mas existe uma aresta saindo de A e chegando em D? Aí existe. Né? Ó, olha lá. É essa daqui. Beleza? E no caso do B? Tem uma aresta que sai de B e chega em A? Tem. É essa daqui. Reparem que a mesma é essa daqui, ó. Essa mesma aresta que sai de A e chega em B. Tá certo? Porque o grafo é não dirigido, então tanto faz. E se o grafo é não dirigido, essa matriz aqui tem que ser, inclusive, simétrica. Tá bom? Porque tanto faz sair de A e chegar em B, quanto sair de B e chegar em A. Beleza? Não tem self-loop em B, a gente consegue ver. Do B para o C existe uma aresta, então eu coloco aqui. E do B para o D não existe, então é 0 aqui. Do C para o A existe? Não. Do C para o B existe? Existe. Então 1. Do C para o C existe? Opa, olha ela aqui. Existe. Então 1. E do C para o D? Do C para o D também existe. Está aqui. E finalmente, do D para o A existe? Existe. Então é 1. Do D para o B existe? Não. Então é 0. Do D para o C existe? Olha ela aqui. Então é 1. E do D para o D não existe. Então é 0. Tá? Então, essa daqui seria uma representação computacional desse grafo. Ok? A gente já tem uma representação, inclusive simétrica. Se vocês quiserem, nem precisava de uma matriz, né? Toda matriz simétrica dá para ser representada por um vetor. Ok? De, se eu não me engano, n vezes n mais 1 sobre 2 ao... n vezes n mais 1 sobre 2 termos. Se eu não me engano. Ou n menos 1, alguma coisa assim. Acho que é n menos 1 mesmo. Ok? Então a gente tem aqui uma representação para esse grafo aqui, com uma matriz 4x4. E, no caso, é esse o problema desse tipo de representação, né? Que para representar um grafo de 4 vértices, a gente vai precisar de 16 elementos, 16 coordenadas. Então, para um grafo de n vértices, a gente vai precisar de n ao quadrado coordenadas. Né? E a gente vai precisar desse espaço até quando não existe aresta, porque vocês reparam que a gente tem que colocar 0 aqui. Tá? Então, a gente podia até tentar, né, representar isso daqui com o que o pessoal chama de representações esparsas, né? Que, em tese, seria guardar só os índices dessas relações. Por exemplo, guardar o 0,1, o 0,3, o 1,0 e assim por diante. Tá bom? Então, essa seria o problema dessa representação aqui é o tamanho de memória que ela demanda, mas existem alternativas, né, para, por exemplo, matrizes esparsas ou representar por vetor. Uma vez que essa representação aqui é simétrica no caso de grafos não dirigidos. Entretanto, tem uma outra questão, né, que se o grafo for ponderado, então a matriz de adjacência já não é mais definida só como 0 e 1.
Onde a aresta existir, a gente vai colocar o peso dela. Ok? Então, por exemplo, aqui. Existe uma aresta de A para B? Existe. E quanto que ela pesa? Pesa 20. Então, eu vou pôr 20 aqui. Tá? Então, isso daqui é a matriz de adjacência ponderada. É a matriz de adjacência ponderada desse grafo. Eu não coloquei aqui, né? Matriz de adjacência ponderada. Além da matriz de adjacência, ele tem a matriz de adjacência ponderada ou pesada. Tá certo? Que, no caso, vai ser a matriz de adjacência, só que com os pesos de cada aresta, indicado aqui nas coordenadas dessa matriz. E reparem que essa matriz aqui também precisa ser simétrica, né? Por exemplo, a aresta de A para B, que vai ser essa coordenada aqui, vai carregar a mesma informação da aresta de B para A, que vai ser essa coordenada aqui. Beleza? Então essa matriz aqui também tem que ser simétrica e vale tudo que eu falei para essa, né? A gente pode representar ela de forma esparsa, pode representar ela por um vetor com menos coordenadas do que a matriz, né? Com aproximadamente metade das coordenadas. E assim por diante. E assim, todas essas representações também valem, né, pro caso dos grafos dirigidos. Entretanto, a gente perde a simetria, né? Porque as arestas do grafo dirigido têm orientação. Então, por exemplo, a aresta que sai de A e chega em B está valendo 20, beleza, tá aqui. Sai de A, chega em B, está valendo 20. Só que não existe agora a aresta que sai de B e chega em A. Tá? Então, nesse caso aqui é 0, que essa coordenada que está representando essa informação, né, sai de B e chega em A, também recebe 0. Tá? Não existe essa informação aqui, então não vem 20 aqui, que nem acontecia com o caso dos grafos não dirigidos. Tá certo? Então essa matriz aqui ela não é simétrica, mas ela é bastante esparsa, né? Vocês reparem que nesse exemplo aqui mesmo tem um monte de 0. Então representações esparsas podem vir a calhar nesse caso. Tá certo? Então, só continuando aqui para outro tipo de representação, que é a lista de adjacência. Essa lista de adjacência, ela é, bom, dependendo do problema, ela é boa para representar o grafo. Tá? Na maioria dos problemas matemáticos, a gente vai acabar usando a matriz de adjacência, a matriz de adjacência, né? Mas a lista de adjacência também resolve bastante puxa, viu? E vocês vão ver que a parte boa dela é que ela não demanda tanta memória quanto a matriz de adjacência. Então, o que seria uma lista de adjacência? A gente vai ter um grafo, pode até ser ponderado, tá? Não tem problema. E um grafo com N vértices. Aí eu descrevo aqui, né? Sejam U e V vértices desse grafo. E a gente vai falar que o U é adjacente a V, se e somente se existe a aresta de V para U. Tá? É como se fosse o seguinte: o U ele é o próximo vértice em relação a V? Então ele é adjacente. Tá bom? A adjacência dá um sentido de proximidade entre os vértices. Tá? Então, se o U vir depois do V, então ele é adjacente a V. Tudo bem? E considerando uma função sigma que sai de V e acerta o conjunto das partes de V, tal que sigma de V vai ser igual a um subconjunto dos vértices, sendo esse subconjunto os vértices adjacentes a V. Tá? Então, o sigma vai dar todos os vértices que são adjacentes a V. O sigma de V. A sigma a gente dá o nome de lista de adjacência dos vértices de G. E define-se como a lista de adjacência do grafo a sequência. Os vértices adjacentes de V1, os vértices adjacentes de V2 e os vértices adjacentes de Vn. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui. A gente tem esse grafo, um grid, né? A, B, C, D. E aí a gente coloca aqui a lista de adjacência de cada um desses vértices. Por exemplo, a lista de adjacência do A vai ser quem são os vizinhos de A, né? Quem são os próximos de A. Como o grafo não tem direção, né? Então, quem vem depois do A? O B e o C. Então, o B e o C são adjacentes a A.
Então, portanto, a adjacência de A é B e C. Com respeito ao B, quem são os adjacentes do B? Quem liga com o B? O A e o D. Então, A e D. Quem são os adjacentes do C? Quem liga com o C? O A e o D. Então, A e D. Tudo bem? Os mesmos que o B, inclusive. E quem são os adjacentes do D? Quem liga com o D, que é o B e o C. Tá? A todos esses valores aqui, quando eles estão todos juntos, a gente chama esses valores de lista de adjacência do grafo. Tá bom? Todos esses valores aqui, então, são uma representação em lista de adjacência do grafo. Inclusive, em alguns textos vocês vão encontrar que essa lista de adjacência vem acompanhada com o peso das arestas. Tá? Então, por exemplo, se esse grafo aqui fosse ponderado, a gente teria, além da informação do vértice, o peso que o vértice, vamos supor aqui, se existisse um peso entre A e B, a gente não teria só a informação do B, a gente teria também a informação do peso que o A gasta para ir para o B. Tá? Então, pode ser que vocês encontrem aí na literatura essa ressalva aí. Tá bom? Que como vocês estão vendo aqui, essa definição vale para grafos ponderados também. Tá certo? Bom, então vamos também dar uma olhada aqui. No caso do grafo ser dirigido, vamos supor esse grafo. Qual que é a lista de adjacência dele? Vamos calcular então a lista de adjacência dos vértices dele, né? Quem que é adjacente ao A? Quem vem depois do A? Quem vem depois do A? O C e o B. Então, B e C. E do B? Quem vem depois do B? É o D. Vocês reparem que não é o A. O A vem antes, né? Olha aqui o sentido da setinha. Então, adjacente ao B, somente o D. Tá? Então, adjacente ao B, somente o D. E quem que é adjacente ao C? O C manda para quem, né? Quem que vem depois do C? Ninguém, né? O C só recebe, ele não manda para ninguém. Então, a lista de adjacência do C é vazia. Quem que é os adjacentes de D? Quem que vem depois dele? É o A, o C e o E. Tá? Então, A, C e E. E no caso do E, quem que são os adjacentes dele? Bom, ninguém vem depois dele, né? O E não manda para ninguém, só recebe. Então, a lista de adjacência do E é vazia. E do F, né? Para quem que o F está mandando? O F está mandando para o C, para o D e para o E. Então, os adjacentes do F é C, D, E. Tudo isso daqui junto forma a lista de adjacência do grafo e, portanto, uma representação computacional do mesmo. Vocês reparem que aqui eu estou representando com conjunto, né? Conjunto das partes dos vértices, né? Aquela notação matemática meio pesadinha lá. Mas aqui a gente pode representar com listas, né? Vocês vão ver no decorrer da aula que eu represento, inclusive, essa forma aqui de representação do grafo, né? Essa função sigma com listas. Tá bom? E sim, eu programo essa função no decorrer da aula. Belezinha? Então vocês reparem o seguinte, que essa é uma representação computacional feita sem nenhum desperdício, né? A gente não tem o problema lá dos zeros, né, que a gente tem aqui. Ou seja, para cada vértice, a gente só vai anotar quem são os vértices que de fato estão ligando com ele, né? Quem são os adjacentes a ele. A gente não está ligando quem não é. Então a gente não precisa guardar uma informação para aquilo. Então, vocês reparem que essa forma de representar computacionalmente o grafo, ela é muito compacta, né? Ela é bem menos exigente, né, do que a matriz de adjacência. Ok? Bom, então, para esses conceitos iniciais eu vou parando por aqui e para o próximo vídeo, né, ainda sobre esse tópico, eu vou falar sobre o conceito de árvores geradoras de grafos. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.